Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão bem? Se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Eu peço que ainda em pé, aproveitando, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Atos 8, a partir do versículo 26. Atos 8, a partir do 26. Amém? Que fala o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto com ele. Amém? Você pode se sentar. Irmãos, como vocês sabem, hoje é um culto de missões. E eu não quero que você se atenha a um protocolo. Hoje é culto de missões, tem que ser uma palavra missionária. Hoje vai ser aquilo que o Senhor quer que você ouça. E quando eu estava perguntando ao Senhor o que é que Ele queria falar aos nossos corações, Ele me falou esse tema. Eu vou ler e depois eu vou pedir que você leia em voz alta junto comigo, tá bom? Amém? Só para saber que vocês estão aqui. A missão começa em você, mas não para em você. E eu quero que você repita da seguinte forma: a missão começa em mim, mas não para em mim. Amém? Bora lá? A missão começa em mim, mas não para em mim. Amém. Irmãos, nós sempre falamos: você tem um chamado. E às vezes isso parece uma frase crentez, né? Você escuta em todo lugar: eu tenho um chamado, você tem um chamado. Mas isso não é uma frase clichê. Deus, Ele tem um propósito maior. A missão de Deus, ela é completa, Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu contar comigo e com você. E existe aquele chamado que é o chamado universal, que primeiro é para que a gente o conheça e depois para que a gente o faça conhecido. Esse não tem nem o que a gente questionar, a gente tem que obedecer. E dentro desse chamado, existem chamados individuais. Aquilo que o Senhor derrama sobre mim, Ele derrama diferente na evangelista Lu, Ele derrama diferente sobre a Érica, mas todos nós fazemos parte do mesmo propósito. E eu queria que você parasse para pensar em uma coisa: o nosso Deus, Ele é completo. Ele não precisa de mim para nada, Ele não precisa de você para nada. Quem somos nós? E ainda assim Ele diz: olha, filho, eu quero contar com você, você tem um chamado. Como é que nós conseguimos dizer não a esse Deus? O chamado de Deus, por mais que pareça difícil, por mais que pareça que haverá renúncias, ele é irresistível. Por mais que a gente tente resistir, entenda que é um privilégio você fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer na terra. E uma coisa que o Senhor quer que a gente venha aprender nessa noite é que o Evangelho até pode começar em mim, mas ele não pode parar em mim. Se ele parar em mim, não foi o Evangelho que chegou até mim. Ele precisa continuar. Quando o Senhor fala: olha, faça discípulos, ide, pregai e fazei discípulos. Não é só você ir falar. Você pode pregar de várias maneiras, principalmente com a sua vida. Mas você precisa fazer discípulos, e não são seus, são discípulos de Jesus. E esses discípulos farão outros discípulos, que farão outros discípulos, e toda língua, todo povo e toda nação vai conhecer ao Senhor. E você precisa entender o seu papel nisso, você não está isento. Então não pense que essa mensagem é para alguém que ficou em casa, é para você que está aqui.
É para você que está assistindo. Se você chegou até aqui, essa mensagem é para você. Então não tente fugir. Eu até estou vendo umas carinhas rindo. Ria, é para você mesmo essa mensagem. Então hoje você se torna indesculpável. O Senhor quer contar com você. E o seu chamado precisa do seu sim. O Senhor chama, mas o sim quem fala é você. Amém? Irmãos, nós lemos um texto que fala sobre Filipe, um servo improvável, que ele alcançou outro improvável. E se você parar para pensar, o Evangelho se trata disso. Eu sou improvável, você é improvável, e o Senhor nos usa para alcançar outros improváveis. E a Bíblia fala que Filipe, quando a gente lê esse Filipe, a gente pensa que é o Filipe apóstolo, mas não é. Se você ler Atos lá no começo, esse Filipe, ele havia sido separado para ser diácono na igreja de Jerusalém. Mas esse homem, esse jovem, ele não apenas se atentou ao serviço na igreja de Jerusalém. Ele se tornou alguém que por onde ele passou, ele carregou Jesus. E muitas pessoas foram alcançadas. Então esse homem, ele não se apegou apenas a títulos, a cargos. Por exemplo, nós temos o costume de passar essa responsabilidade para os pastores, para os evangelistas, para os missionários, mas o Senhor comissionou a todos. Não adianta a gente fugir. Ah, Bruna, mas assim, eu não sei falar. Jeremias usou essa mesma desculpa. E ele foi um profeta usado pelo Senhor. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Gideão falou essa mesma coisa. E o Senhor o colocou à frente de um grande exército. Ah, eu tenho a língua pesada, eu fico nervosa. Moisés falou a mesma coisa. E esse homem, Filipe, a Bíblia conta que um pouco mais à frente, começou uma perseguição na igreja. A igreja de Jerusalém começou a ser perseguida. Então vários homens se dispersaram, saíram fugindo. E Filipe, ele foi parar em Samaria. E a Bíblia conta que quando ele chegou em Samaria, veja, não foi um apóstolo, ele não era um evangelista, apesar de ele estar fazendo o papel de um evangelista. Mas principalmente ele fez o papel de alguém que carregava Jesus. Quando chegou em Samaria, ele começou a pregar. E o Senhor começou a fazer, através desse jovem que se posicionou, sinais e maravilhas. Coxos eram curados, pessoas eram libertas. E o povo samaritano era um povo excluído pelos judeus. Não era um povo benquisto. Mas você veja como é o coração daquele que serve ao Senhor. Como é o coração daquele que tem Jesus na sua vida. Ele ama como Jesus ama. Não há acepção de pessoas. Ele vai onde ninguém quer ir. Ele faz o que ninguém quer fazer. Porque ele entende que quem o chamou é maior do que qualquer preconceito. É maior do que qualquer outra coisa. E você precisa entender isso hoje. O Senhor encontrou em Filipe um coração disposto a obedecer, seja como fosse. E o Senhor quer encontrar nessa tarde um coração disposto. Você é esse coração disposto? Amém? Foi ligado no céu, viu? O amém não foi para mim, não. O Senhor, Ele quer encontrar esse coração disposto, assim como Ele encontrou de Filipe. Então veja, ele fugiu. Ele foi para Samaria, o Senhor alcançou uma multidão. A Bíblia fala que foi uma multidão, através de um homem posicionado. Então não tem desculpa, gente, não tem desculpa. Você não precisa estar aqui em cima para alcançar uma vida. Tem pessoas que não é a pregação do altar que vai alcançar, não, é você. As pessoas que estão no seu convívio, no seu ambiente, não é responsabilidade minha, é sua. As que estão na minha responsabilidade, eu vou ter que prestar contas ao Senhor. E a gente precisa entender que, assim como Filipe, nós não precisamos nos apegar. Ah, Bruna, mas você foi ordenada evangelista. Não, nada a ver. Você não precisa se apegar a isso, não. Quer dizer que você vai esperar o Senhor pedir que um pastor derrame óleo sobre a sua cabeça, você seja ordenado a algo, para você liberar sobre outra pessoa a presença de Jesus? Nós só não conseguimos transbordar aquilo que nós não temos. Mas se você tem Jesus e se você está aqui ouvindo essa mensagem, entenda que o Senhor quer contar com você. E nesse texto que nós lemos, depois que Filipe viveu essas maravilhas, depois que ele foi usado pelo Senhor lá em Samaria, a Bíblia fala que Filipe ele foi visitado por um anjo. No versículo 26 fala que ele foi visitado por um anjo. E o anjo falou, olha, vai lá,
desce para o lado sul, num caminho que desce a Jerusalém, em Gaza. Lá se acha deserto. Irmãos, o deserto também é um lugar de cumprir missão. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e olha, esse negócio de chamado não é para mim. Eu estou passando por tantas coisas difíceis, eu estou enfrentando coisas que você não sabe, mas o deserto também é um lugar de cumprir a sua missão. Depois que Filipe viveu sinais, prodígios, ele foi conduzido ao deserto pelo anjo. Nem sempre nós queremos ir, ou melhor, nós nunca queremos ir para o deserto. Mas é lá que o Senhor opera as maravilhas. É lá que o Senhor encontra em nós um coração quebrantado. Observe, quando você está um pouco passando por alguns problemas, ou quando a sua vida dá uma bagunçada, que você não tem mais o apoio do seu emprego, que você não tem o apoio de um relacionamento, que você às vezes não tem com quem contar, é só você e o Senhor, que deveria ser desde o começo, mas infelizmente nós não somos assim. Mas tem situações que é só você e o Senhor. E observe que nessas situações, Deus ele se mostra para você de uma forma que não se mostra quando tudo vai bem. Você começa a viver maravilhas, você começa a viver milagres. Para que haja um milagre, precisa ter uma situação difícil. E nós abrimos a nossa boca, nós cantamos, nós pedimos, Deus, eu quero experiências. Deus, eu quero viver o sobrenatural. Aí o Senhor fala, então bora ali ao deserto. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que as coisas que nós passamos é porque Satanás interviu na nossa vida. Meu irmão, o dono da tua vida é Jesus. Até os momentos difíceis que você passa, tem um propósito, tem um porquê. E Filipe, ele entendeu isso. Lá em Oséias 2,14 diz o seguinte: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então entenda aqui, se hoje você não se encontra no seu melhor dia, na sua melhor tarde, o Senhor quer falar ao seu coração. E você precisa calar a voz da ansiedade para ouvir. Você precisa calar outras vozes ao seu redor para ouvir. Observe que Filipe, ele estava fazendo sinais numa multidão. Mas o Senhor o conduziu sozinho para o deserto. Muitas vezes o Senhor precisa te tirar de cena. Muitas vezes o Senhor precisa tirar você de mesas. Muitas vezes o Senhor precisa afastar todo mundo. E a gente não entende. Deus, o Senhor tirou todo mundo. Deus, todo mundo foi embora. Às vezes a gente até diz a culpa para o outro. Mas aquela pessoa é ingrata. Não. Às vezes o Senhor precisa que você silencie as outras vozes. Quando o Senhor te conduz ao deserto, Ele conduz você, não o outro. E se você leva o outro, ou ele vai te distrair, ou esse outro não vai entender o que é que ele está fazendo ali. É com você. Então, no nome de Jesus, entenda uma coisa. A situação em que você está hoje também é o lugar de você cumprir a sua missão. Mas você precisa entender que o Senhor quer falar e você precisa ouvir. Amém? No versículo 26 fala, ele se levantou e foi. Aqui não fala que ele questionou. Então a gente já aprende também com Filipe que a obediência não dá espaço para o questionamento. Nós queremos questionar tudo. Nós queremos entender tudo. Deus, se eu der um passo, o que é que o Senhor vai fazer depois? Ou então, o Senhor nos dá comandos que a gente fica sem entender. Deus, não faz sentido. Por que o Senhor está me pedindo isso? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Nem sempre o Senhor ele vai nos explicar de início. E Filipe, ele simplesmente não questionou. A Bíblia conta que durante o caminho, ele foi alertado por um anjo. O anjo deu o comando. Mas quem o conduziu durante o caminho foi o Espírito. Então entenda uma coisa. Se hoje você está aqui parado, paralisado, estagnado, comece a andar, mesmo no deserto. Porque é durante o caminho que o Espírito vai lhe dar todos os comandos. É durante o caminho que o Senhor vai lhe dar todas as instruções. Se você ficar parado, você não vai ouvir o que o Senhor quer, você não vai viver o que o Senhor quer e você não vai sair desse deserto. O deserto é lugar de passagem. Amém? E se você permanece nesse deserto, dando círculos, pare para pensar. O que é que eu não estou entendendo? O que é que eu não estou ouvindo? Qual é o comando que eu ainda não parei para perceber? O Espírito, ele nos conduz durante o caminho.
E aqui o Espírito começou a falar, olha, Felipe, você vai encontrar um etíope, ele é um eunuco, ele é um superintendente dos tesouros da rainha. E ele está vindo de Jerusalém, ele foi adorar lá em Jerusalém. Irmãos, por ele ser etíope, ele era considerado um gentil. Eunuco, ele é uma pessoa que sofreu marcas e dores. Porque para poder trabalhar ou no harém da rainha, ou cuidar das coisas da rainha, no harém do rei, perdão, ou das coisas da rainha, ele precisava ser castrado. Então ele era um homem de dores. Foi arrancado dele uma coisa muito preciosa. Então, veja só, esse homem, eunuco, gentil, ele foi a Jerusalém adorar. Você acha que ele seria bem recebido naquele lugar? Você acha que ele estaria de braços abertos, estariam de braços abertos para recebê-lo? Não estariam, porque o eunuco, ele não tinha liberdade para entrar nas assembleias. Mas aquele homem, ele foi. A Bíblia conta, parece até contraditório, ele era gentil. Como é que esse homem sentiu esse desejo, essa sede de buscar um Deus que talvez ele nem soubesse quem é? Mas ele foi para Jerusalém. E às vezes, você que chegou aqui nessa noite, você talvez esteja sentindo um vazio que você nem entende o que é. Aquela angústia, aquele medo. Você veio para cá, às vezes não sabe nem por que veio, ou porque você veio o convite de alguém. Saiba você que esse vazio que você sente é do tamanho do nosso Deus. Saiba você que essa angústia, essa inquietação, isso que você não está entendendo, é do tamanho do Deus que está aqui neste lugar. Então, assim como esse etíope, ele foi no lugar de adoração em busca do Senhor. Você chegou no lugar de adoração. E em nome de Jesus, não saia daqui sem ter um encontro com esse Deus. Porque Ele marcou um encontro com você. E esse improvável, né? Eunuco era um homem improvável. Mas o Senhor queria alcançá-lo. Porque talvez em Jerusalém ele não tenha sido bem recebido. Talvez em Jerusalém ele não tenha encontrado as respostas que ele esperava. Mas o Senhor mandou alguém ao encontro dele. Talvez o que não foi feito em Jerusalém foi feito através de Filipe. E Deus, ele faz assim conosco. Ele levanta pessoas para nos ajudar. Ele levanta pessoas para nos auxiliar. E Ele espera que eu e você seja como Filipe. Que nós estejamos dispostos a ir ao encontro daqueles que buscam pelo Senhor e às vezes nem sabem que estão clamando por Ele. E a gente fala, é bonito os trabalhos missionários, eu vejo as postagens, eu vejo os vídeos. Amém, é bonito. Mas cadê você? Onde é que você está? A gente clama, Senhor, a terra clama, vem sobre este lugar, nos aviva. E você acha que o Senhor quer nos avivar por quê? Para quê? Só para que a gente fique cheio e saia daqui e vá para casa? Não. O Senhor nos enche para que a gente possa transbordar sobre outras pessoas. Então, sempre que você falar, Senhor, me enche, entenda que você está pedindo para Ele te encher, para que você possa alcançar outra pessoa. Se você entender isso, e se essa for a motivação do teu coração, Ele vai encher. Não tenha dúvida que Ele vai encher. E a Bíblia fala que enquanto Filipe caminhava ao deserto, o eunuco ele já estava voltando, ele já estava vindo de Jerusalém. E no versículo 28 diz, estava de volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, irmãos, o Espírito Santo já estava preparando o coração daquele homem. Eu vou ler para vocês a passagem que ele estava lendo lá em Isaías, que diz o seguinte. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Esse homem estava na sua volta, veja só, ele estava voltando de um lugar de adoração. E ele ainda não estava satisfeito, ele estava lendo, então o que ele foi procurar lá ele não encontrou. E o Espírito Santo lhe conduziu a uma passagem na Escritura em Isaías, que falava justamente sobre o Deus que ele estava buscando e não tinha entendido, sobre Jesus. E talvez ele achou que o que era para ser feito na vida dele ia ser lá, mas foi no caminho da volta.
Quando a gente viaja, quando a gente vai para algum lugar, a nossa expectativa é sempre na ida, né? O que é que a gente espera da volta? Ou a gente volta cansado, ou a gente quer só ir para casa. Mas com o nosso Deus, as coisas funcionam da forma que Ele quer. Se não é na ida, vai ser na volta. Se não é no lugar que você foi procurar, vai ser na volta, vai ser no lugar que Ele te colocou. Então, se você já buscou o Senhor em vários lugares, se você já buscou preencher esse vazio em vários lugares, entenda que é em Jesus que você acha a sua alegria. A alegria do seu viver é apenas nele. E esse homem, ele voltou, ele estava voltando. E Filipe, como um homem posicionado, como alguém que entendeu, eu tenho Jesus e ele não é só para mim. Isso é tão bom que eu não vou guardar só para mim. Ele encontrou com esse homem. E ele se dispôs a fazer aquilo que não foi feito em Jerusalém, no lugar de adoração. Ele foi lá e ele chegou para esse homem e perguntou, olha... antes disso, deixa eu só dizer um detalhe antes disso. Antes de ele chegar para esse homem, o Espírito fez, tá vendo aquele carro ali? Tá vendo aquela carruagem? É onde ele está. Ele está lendo o texto na escritura de Isaías. Então vai lá e alcança esse carro. Imagine Filipe. Filipe andou quilômetros até o deserto. Quilômetros. Eu estava dando uma pesquisada, parece que foi 36 quilômetros, imagine. E ele, quando já estava andando no deserto, sem entender nem o que estava fazendo ali, o Espírito disse, corre. E às vezes, ou melhor, sempre, os planos de Deus sempre irão nos desafiar. Mas o Espírito, ele vai nos conduzir, amém? Então, Filipe, cansado ou não, eu aposto que ele estava exausto, ele correu. Vai ter momentos, irmãos, na caminhada que a gente insiste em parar no deserto. Aí a gente dá um passinho, dá outro passinho, vai se arrastando, mas tem momentos que você precisa correr. Tem momentos que o Senhor quer liberar sobre a sua vida a aceleração. Tem momentos que o Senhor quer dizer, olha filho, olha filha, tá bom, vamos correr, acelera. Esse processo precisa acabar mais rápido. E a gente aqui, se prendendo. Mas mesmo no deserto, mesmo cansado, mesmo o Senhor dizendo corra e a gente não entende, entenda que o Espírito ele vai lhe conduzir, então só vá. E Filipe ele correu. E veja como Filipe ele foi simples. Ele ouviu o que o homem estava lendo e ele fez. Você compreende o que você lê? Foi assim que ele chegou. E olha a resposta do homem. Eu espero que a resposta dele incomode o seu coração. Ele disse assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Irmãos, imagine quantas e quantas vidas estão esperando que você chegue e fale só que Jesus o ama. Como é que a gente espera que toda língua, que todo povo, que toda nação conheça Jesus se ninguém o apresentar? Essa pergunta do eunuco, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Um homem que sofria preconceito, um homem que não era aceito na sinagoga, ele precisava que alguém saísse das quatro paredes, o alcançasse e falasse, não, eu estou aqui, eu vou lhe explicar. E o Senhor olha para mim, o Senhor olha para você, e Ele espera que você vai dizer, não, Senhor, eu vou. Não, Senhor, eu vou explicar. Não, Deus, tem pessoas que não pisam aqui na tua casa por N motivos, mas eu vou até lá. Irmãos, nós temos uma ferramenta, que são as redes sociais, e às vezes a gente posta tanta besteira, tanta coisa inútil, e a gente não consegue tirar um segundo para postar um versículo sobre Jesus. A gente não consegue tirar um tempo para compartilhar um pedacinho de uma mensagem que fale sobre Jesus. A gente inventa muitas desculpas. A primeira é que a gente olha para a nossa condição. Ah, você não sabe de que família eu vim. Ah, você não sabe da rejeição que eu sinto. Que no nome de Jesus, todo espírito de rejeição, de inferioridade saia da sua vida agora. E que você entenda que não se trata de você, é do Senhor. Se dependesse de mim, que povo e que língua e que nação ia ser alcançada. Mas é o que o Senhor derrama sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre quem foi chamado, é sobre quem chamou. Que você entenda isso. Eu sei que a gente repete, que a gente fala, mas o Espírito, ele brada ao nosso coração. Você está numa igreja missionária. Você não chegou aqui por acaso.
E olha, eu não estou falando que você vai ter que pegar a tua mala, chegar para o pastor Dema e dizer, olha, eu abandonei tudo, toma aqui minha mala para onde eu vou. Você encontra com pessoas todos os dias. Não tem desculpa. E às vezes, não é nem abrindo a boca. É você cumprimentando o porteiro. É você derrubou algo, você pega, ajuda a limpar, não espere que o outro limpa. É você sorrindo para o outro. É você falando palavras de bênção sobre a vida do outro. É você ser um bom funcionário. É você ser um bom filho, um bom amigo. Isso é ser um pequeno Cristo onde você está. Então não tem desculpa, não tem desculpa. A gente tenta arrumar desculpa sim, mas não tem. Por mais que a gente fale, não tem desculpa. Amém? Eu dei ênfase no não tem desculpa, né? E olha, Deus ele habilita quem corre diante de uma ordem dele. Então se o Senhor te deu uma direção, se o Senhor ele falou para você, é isso que eu quero que você faça, é isso que eu quero contar com você. Não fique questionando como, quando, nem de que maneira e nem por quê. Ele vai habilitar você. Ele vai usar você. Você acha que o Senhor não tem interesse de alcançar outras vidas? Ele tem. Então Ele vai colocar nas suas mãos as ferramentas, amém? E mais uma coisa que a gente aprende com o Filipe. Seja a resposta no caminho. O eunuco, ele não teve a resposta que ele esperava lá. Ele não teve. Mas alguém se posicionou e disse, não, Senhor, eu vou pelo caminho. No caminho de volta, um caminho de frustração, um caminho de decepção, um caminho de perdas, um caminho de alguém que está machucado, de alguém que está ferido. E eu vou ser a resposta. E foi assim que Filipe fez. E quando Filipe chegou na carruagem, que perguntou para ele, ele disse, mas ninguém me explica. Ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Pare para pensar numa coisa. Filipe, ele se apresentou? Não. Eu imagino que aquele homem que já tinha andado mais ou menos 36 quilômetros, com certeza ele estava suado, descabelado, cansado, ofegante. Então ele não estava muito bonitinho não. Mas ainda assim, ele não precisou se apresentar. O eunuco disse, olha, sobe aqui, deixe que o Espírito lhe apresente. Não espere que você tenha um título para que você alcance outra pessoa. É a sua essência, é aquilo que está em você. Se você tem Cristo, o perfume dele vai exalar naturalmente. Foi assim com Filipe. Ele não precisou se apresentar, ele não deu credencial nenhuma. Eu tenho certeza que só a pergunta do Filipe, o Espírito conduzindo, o eunuco entendeu, não, esse homem ele vai ser resposta para mim no caminho. E ele foi. Então Filipe subiu e eles foram conversando. Eu creio que o Filipe foi contando para ele que aquela passagem que ele estava lendo era sobre Jesus. Aqui fala que ele foi contando sobre Jesus. E a Bíblia fala que eles foram caminhando. Eles foram andando. E no versículo 37 fala que eles avistaram água. Pertinho no deserto, andando mais um pouco, eles avistaram água. Seja você a pessoa que conduz aqueles até a água da vida. Seja você. Não espere que seja o seu irmão. Seja você a pessoa que conduz aqueles até a água da vida. Filipe, ele foi caminhando no deserto junto com o eunuco. Eles avistaram água. E eu acredito que o eunuco estava tão extasiado com aquela presença. Estava tão eufórico porque ele descobriu o porquê daquele vazio. Ele descobriu quem era. E ele, no versículo 37, perguntou se ele poderia se batizar. Olha, Filipe, o que é que falta para eu me batizar? E o Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe, ele não correu à toa, irmãos. Ele não correu à toa. O Senhor não o conduziu no deserto à toa. Quando a gente entende que a nossa vida é dele, quando a gente entende que nós somos privilegiados em ser instrumentos na mão dele, o deserto fica pequeno diante de uma vida que encontrou Jesus. E o eunuco, ele reconheceu a Jesus como seu salvador. E ele disse, olha, eu preciso me batizar. Então você veja, um improvável
que alcançou outro improvável. E mais adiante eles desceram, a carruagem parou, e eles desceram para que o eunuco fosse batizado. E na missão que Jesus confia na sua mão, Ele nos confia a hora de caminhar, a hora de correr e também a hora de parar. Você pode estar aqui na obra do Senhor dizendo, eu estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais. Será que realmente você está fazendo para Ele e por Ele? Será que Ele já não te deu o comando de você parar? Não no sentido de parar de servi-lo, mas no sentido de parar de correr e parar para ouvi-lo? Tem momentos na nossa caminhada com Jesus que nós precisamos desacelerar. Então, se você se vê aqui sobrecarregado, não é porque o fardo é pesado, não, porque o fardo dele é leve. É porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Ele não nos pediu. Nós queremos entrar em guerras que Ele não nos mandou entrar. Então, se o Espírito não estiver nos conduzindo na caminhada, a gente vai parar forçadamente pela sobrecarga. Então comece a entender os comandos do Senhor sobre a hora de você caminhar, sobre a hora de você correr e sobre a hora de você desacelerar. E eles desceram e o Filipe, ele foi batizado. E a Bíblia fala que depois que ele foi batizado, depois que o eunuco foi batizado, o Espírito veio e arrebatou Filipe. Imagine a cena. Filipe estava o caminho todo conversando com aquele homem. E quando eles saíram da água, o Espírito simplesmente levou Filipe. E aquele homem que estava cansado, que correu, que cumpriu a sua missão, o Senhor deu um descanso. O Senhor disse, não, agora eu não vou botar ele para andar mais 36 quilômetros, não. Ou melhor, mais, né? Porque eles andaram com a carruagem. Eu mesmo vou arrebatá-lo. E levou Filipe para outro lugar. É para a gente entender que quando Jesus aparece, a gente precisa desaparecer. Esse é o sentido da nossa missão. Se na nossa missão, aquilo que eu faço, aquilo que eu me proponho a fazer, está aparecendo mais eu ou o outro do que o Senhor, tem algo errado. Mas quando aquilo que eu faço, ninguém me viu, não sabe nem meu nome, mas o Senhor foi conhecido, esse é o propósito. Essa é a intenção. E assim foi com a vida de Filipe. Quando ele batizou o eunuco, talvez você pensasse, não deu tempo nem do eunuco agradecer. Não, o Espírito levou. E o eunuco, quando saiu da água, que ele não achou Filipe, você acha que ele ficou triste, achou que viu uma miragem ou algo do tipo? Não, ele se alegrou. A Bíblia conta que ele foi embora no seu caminho cheio de alegria. Então aquele evangelho foi pregado da forma que deveria ser pregado, na sua totalidade. Filipe não se apresentou. Filipe não disse, olha, lá em Samaria eu curei um coxo, eu libertei um endemoniado. Não. Ele chegou com a palavra que transforma, falando sobre Jesus, que é o único nome que nós devemos dar a glória e a honra. E aquele homem foi alcançado. E quando Filipe desapareceu na sua missão, o eunuco nem se importou. Ele voltou para o seu caminho, porque o Senhor o encontrou no caminho da volta, através de um improvável. E ele levou com ele a presença de Jesus. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu não vou me estender, é isso que o Senhor quer falar ao seu coração. Um improvável se posicionou e alcançou outro improvável. E eu não sei com qual dos dois você se identifica. Se você nessa noite quer dizer, não, Senhor, eu quero me posicionar como Filipe. Ou se você diz, não, Bruna, eu tô que nem o eunuco hoje, eu me sinto perdido. Eu quero te dizer que tem resposta para os dois. Para você que quer ser como Filipe, hoje é tarde de você se posicionar. E para você que chegou aqui perdido, triste, sem entender que vazio é esse, o Jesus, a tua resposta, Ele também quer te encontrar nessa noite.